Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, semana passada, né, vocês me devolveram um exercício que falava para vocês calcular o quadrado da soma de dois termos, certo? Isso dentro de produtos notáveis. Então eu falei que a gente ia ver 4 maneiras de calcular esse produto notável. E a primeira maneira a gente viu na semana retrasada. Depois eu passei um exercício e na semana passada vocês mandaram esse exercício para mim. E a primeira maneira que a gente viu foi para calcular o quadrado da soma de dois termos. Então, o quadrado da soma de dois termos, eu já sei lá que o produto notável vai vir dessa maneira aqui. X mais A elevado ao quadrado. Então, por que, professor, eu sei que é o quadrado da soma de dois termos? Da soma. Porque tem um sinalzinho de mais. Então, se fosse para resolver isso aqui, vou colocar só para vocês observar o que vocês fizeram. Então, a gente ia fazer o seguinte, vou colocar aqui embaixo. Ia repetir isso aqui. Isso daqui é a mesma coisa disso aqui, ó. X mais A vezes X mais A. Então, a gente resolvia isso aqui. Como é que resolvia isso daqui, professor? Multiplicava esse com esse, depois esse com esse, fazendo o jogo de sinal. Depois que encontrasse os valores, esse com esse e esse com esse. Depois que você encontrasse todos os termos, você ia juntar os termos semelhantes, ia somar ou diminuir. Nesse caso, você ia somar porque é o quadrado da soma de dois termos. Então, para continuar o nosso assunto, a gente vai ver agora o quadrado da diferença de dois termos. Então, como é que é isso, professor? Então, o quadrado da diferença, pessoal, é a mesma coisa do quadrado da soma, só que vai ter uma pequena diferença. Qual é essa pequena diferença, professor? A pequena diferença, olha, observa que vai mudar agora o sinal. Então, quando tiver com o sinalzinho de menos aqui, eu sei que é o quadrado da diferença de dois termos. Quando tiver com o sinalzinho de mais, é o quadrado da soma. Então, quando vier com o sinal de menos, eu já sei que é o quadrado da diferença. E como é que vai fazer? Da mesma maneira, agora só muda o sinal. Então, você vai ter que ter cuidado com o sinal. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai reescrever essa expressão aqui na frente, da maneira que a gente reescrevia as outras. Então, se eu tenho x menos a ao quadrado, é a mesma coisa de x menos a, fecha parênteses, vezes x menos a. E o que é que a gente vai fazer depois, professor? A mesma coisa, ó. Multiplica esse com esse, fazendo o jogo de sinal. Depois esse com esse, fazendo o jogo de sinal. Depois eu venho esse com esse, fazendo o jogo de sinal. E esse com esse, fazendo o jogo de sinal. Se tiver termo semelhante, a gente vai colocar lado a lado. E vai resolver ou a soma ou a subtração entre eles. Então eu quero que vocês entendam só isso aqui. Que o quadrado da soma de dois termos vem com um sinalzinho de mais. E o quadrado da diferença de dois termos, sinalzinho de menos. Eu vou fazer agora 3 exemplos para vocês verem como é que se faz isso aí e posteriormente passar o exercício para vocês resolver. Tá ok? Vamos resolver os exemplos. Bom, pessoal, eu venho com os exemplos, certo, do quadrado da diferença de dois termos. Eu trouxe 3 exemplos para a gente analisar e resolver esses produtos notáveis, tá ok? Então veja só, no exemplo A, eu coloquei A menos B elevado ao quadrado. No exemplo B, eu coloquei x menos 7 elevado ao quadrado. E no exemplo C, eu coloquei 4x menos 5y elevado ao quadrado. Perceba que no exemplo A, eu coloquei só com letras. No exemplo B, eu coloquei uma letra e um número. E no exemplo C, eu coloquei números e letras, certo? Para dificultar mais um pouquinho e você entender como é que faz de várias maneiras. Então, quando a gente vai resolver o quadrado da diferença de dois termos, a gente vai seguir os mesmos passos que a gente fez com o quadrado da soma de dois termos. A única diferença agora que eu já falei é o sinal, que você vai ter que fazer o jogo de sinal. Então, o primeiro passo, o que é que você deve fazer? Você deve reescrever essa expressão aqui na frente. Então, eu já sei que A menos B ao quadrado é a mesma coisa de A menos B vezes A menos B. Eu reescrevi ela. Aqui no tal quadrado, reescrevi a expressão 2 vezes. Feito isso aí, eu vou fazer a multiplicação desse termo com esse
e desse termo com esse aqui, respeitando o jogo de sinal, certo? Então, bora lá. A vezes A vai ser A ao quadrado. Mais com mais na multiplicação dá mais. E por que A ao quadrado? Porque aqui eu tenho um expoente 1 e aqui eu tenho um expoente 1. E eu já sei que na multiplicação a gente soma os expoentes, certo? A vezes B vai dar AB. Só que antes eu já sei que eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. Então aqui AB, certo? Feito essa multiplicação desse termo com todos os termos que está aqui dentro desse parênteses, eu vou fazer agora com esse terminho aqui, que é o B, com todos os termos que está aqui dentro desse parênteses, respeitando o jogo de sinal. Então, primeiro jogo de sinal, menos com mais na multiplicação dá menos. Vê se você concorda comigo que B vezes A é a mesma coisa de A vezes B. Para ficar igual a esse, eu vou fazer A vezes B, vai dar AB. Menos com menos na multiplicação dá mais. B vezes B, B ao quadrado. Por que B ao quadrado, professor? Porque aqui tem um expoente 1, aqui tem um expoente 1. E eu já sei que na multiplicação eu somo os expoentes. Terminado essa distribuição, ou essa multiplicação entre os termos, a gente vai ver se tem termos semelhantes. Então, esse aqui é semelhante com esse. Se for semelhantes, a gente vai somar ou diminuir, certo? Respeitando o jogo de sinal. Então, bora lá fazer. A ao quadrado, eu já sei que na subtração ou na soma com sinais iguais, eu vou repetir o sinal, certo? Na soma ou na subtração, eu vou repetir o sinal e vou somar os números. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, 1AB com mais 1AB é 2AB. Mais, vou repetir aqui, B ao quadrado. Então, isso aqui é a resposta do exemplo A. Bora para o exemplo B. Qual o primeiro passo, professor? A primeira coisa, eu já sei que eu vou ter que reescrever isso aqui na frente. Então, como é que eu vou reescrever? Se eu tenho x menos 7 ao quadrado, é a mesma coisa de x menos 7 vezes x menos 7. Feito isso, o que é que vai fazer, professor? Feito isso, a gente vai fazer a multiplicação. Esse termo com esse e esse termo com esse. Esse termo com todos os termos que estão aqui dentro, respeitando o sinal. Mais com mais na multiplicação dá mais. Não precisa escrever x vezes x, x ao quadrado. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho 1 e aqui tem 1. E na multiplicação eu já sei que eu tenho que somar os expoentes. Então, 1 com 1, 2. Mais com menos na multiplicação dá menos. X vezes 7, 7x. 7x. Feito isso, terminei de fazer a multiplicação desse termo com todos esses termos, eu vou fazer a multiplicação desse termo aqui com todos os termos que está dentro do outro parênteses, respeitando o jogo de sinal. Menos com mais na multiplicação dá menos. 7 vezes x, 7x. Menos com mais na multiplicação, menos com menos na multiplicação dá mais. 7 vezes 7, 49. Tem algum termo semelhante, professor? Tem esse com esse. Se tivesse termo semelhante, a gente vai somar ou vai subtrair, certo? Respeitando o jogo de sinal. Então, vai repetir aqui x ao quadrado. E eu já sei que na soma ou na subtração com sinais iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. 7x com 7x, 14x, mais 49. Isso é a resposta da letra B. Bora para a letra C. A letra C é a mesma coisa. O primeiro passo eu vou aqui reescrever o que eu tenho aqui dentro, certo? Então eu tenho 4x menos 5y ao quadrado. Isso é a mesma coisa de 4x menos 5y vezes 4x menos 5y. O que é que eu vou fazer agora, professor? Vou multiplicar esse termo com esse daqui e esse termo com esse daqui, certo? O primeiro termo que eu tenho aqui, com todos os termos que eu tenho dentro do parênteses, respeitando o jogo de sinal. Mais com mais na multiplicação dá mais. Precisa escrever? Não. 4 vezes 4, 16. X vezes x, x ao quadrado. Por que x ao quadrado, professor? Porque aqui eu tenho o expoente 1 e aqui eu tenho o expoente 1. 1 em 1, 2 na multiplicação. Somos expoente na multiplicação. Mais com menos na multiplicação dá menos. 4 vezes 5 vai dar 20. XY eu vou repetir, certo? A mesma coisa eu vou fazer agora. Vou multiplicar esse termo com esse e esse termo
com esse, respeitando o jogo de sinal. Bora lá. Menos com mais na multiplicação dá menos. 5 vezes 4 é a mesma coisa de 4 vezes 5. Para ficar igual a esse, eu vou fazer 4 vezes 5, 20. 20 o quê? X, Y, para ficar igual a esse. Menos com menos na multiplicação dá mais. 5 vezes 5, 25y ao quadrado. Por que 25y ao quadrado? Porque aqui eu tenho expoente 1 e aqui eu tenho expoente 1. E eu já sei que na multiplicação eu tenho que somar os expoentes que estão na parte literal. Parte literal é a parte que tem a letrinha. Tá ok? Tem algum termo semelhante? Tem. Esse com esse. Se tem termo semelhante, a gente vai somar ou vai diminuir, respeitando o jogo de sinal. Então aqui eu vou repetir 16x ao quadrado. E eu já sei que na soma ou na subtração com sinais iguais, eu vou repetir o sinal, certo? E vou somar os números. 20 com 20, 40x, y. Mais 25y ao quadrado. Isso é a resposta da letra C. Pessoal, esses foram os 3 exemplos envolvendo o quadrado da diferença de 2 termos. Veja bem com atenção aí, certo? Para vocês posteriormente resolver os exercícios que for passado. Tá ok? Então um abraço para todos, fica com Deus.